Ok, professor, predestinação. Me diga aí, qual é o problema em acreditar na doutrina da predestinação? O que é a predestinação, professor? A doutrina da predestinação, como foi ensinada por João Calvino, é uma doutrina perigosíssima. Algumas pessoas vão ficar irritadas com o que eu estou dizendo, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. O meu objetivo não é irritar você, mas eu tenho que lhe falar a verdade para o seu próprio bem. A doutrina da predestinação, como foi ensinada por João Calvino, por mais sincero que ele fosse, é uma doutrina perigosa. O que a doutrina da predestinação ensina? Ensina que Deus, em sua soberania, predestinou algumas pessoas para se salvarem e outras para se perderem. Isso tem implicações teológicas e filosóficas muito sérias. Se Deus predestina algumas pessoas para se salvarem e outras para se perderem, então nós temos que crer que Deus é o originador do mal. Sim, porque se Deus em sua soberania, Ele predestinou algumas pessoas para serem pecadoras, então Deus é o originador do mal? Se Deus é o originador do mal, isso é uma heresia. Como que um Deus que é amor e é o bem, como que o Salmo 5, verso 4 afirma que com Deus não habita o mal e Ele ser o originador do mal? Então perceba, é uma implicação filosófica muito séria. Você aceitar que Deus predestina alguém para se perder. Outra coisa, o diabo seria inocente. Sim, porque se Deus predestinou o diabo para ser diabo, então que culpa o diabo tem no cartório? Não tem culpa nenhuma. Quem aceitar essa doutrina da predestinação está manchando o caráter do Criador. Qual foi o problema de João Calvino? O problema de João Calvino foi exaltar muito a soberania de Deus e não exaltar juntamente os demais atributos de Deus. João Calvino, por pensar que era um reformador do século XVI, por pensar que Deus é soberano, então se Deus é soberano, Ele é o responsável tanto pela salvação quanto pela perdição das pessoas. Só que João Calvino tinha que lembrar de uma coisa, ao mesmo tempo em que Deus é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é amor. João Calvino colocou um dos atributos de Deus como estando no topo, mas não, todos os atributos de Deus, tanto soberania quanto amor, onipotência e onipresença, tem que estar no mesmo patamar. Nós não podemos humanamente tentar explicar os atributos de Deus, mas se nós reexplicarmos isso de forma errada, vamos chegar a uma teologia até diabólica. Como é que Deus, um Pai amoroso, vai predestinar filhos para se perderem? Deus não faz isso. Como que é a predestinação bíblica? Eu vou mostrar para você que a predestinação bíblica existe, mas não é como é ensinada por João Calvino e os calvinistas, seguidores de João Calvino. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Esse é um texto muito revelador, que vai nos mostrar que Deus não predestina pessoas para a perdição. Efésios 1? Capítulo 1, Tito, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Como que é a predestinação bíblica? Olha essas expressões. No verso 4 de Efésios 1, é dito que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Essa palavrinha nos se refere a todos os efésios e não apenas a alguns da igreja de Éfeso. Se referem a todos, quer dizer que Deus predestinou todos para serem salvos. E para que Deus predestinou? Para sermos santos e irrepreensíveis. Veja, Deus não predestina pessoa, Ele predestina caráter. Deus predestinou que todas as pessoas fossem santas e irrepreensíveis perante Ele em amor. É o que está em Efésios 1:4. Como é que vamos negar essa verdade? Deus predestinou o caráter. Ele falou o seguinte, a pessoa, para continuar predestinada, tem que ser santa e irrepreensível.
Você percebeu uma coisa importante aqui? A predestinação bíblica dá a oportunidade de o ser humano fazer suas escolhas. Mas alguém pode argumentar assim: mas o ser humano, quando pecou, de acordo com Romanos capítulo 3, verso 23, o ser humano pecou de tal forma que ele não consegue escolher o bem sozinho. E por isso ele precisa de Deus para escolher o bem. Então isso mostra que é Deus quem predestina o ser humano para ser bom. Cuidado. Realmente o ser humano, quando pecou, ele perdeu inicialmente o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de fazer o bem sozinho. Só que Deus devolveu isso para o ser humano. Você quer ver a prova disso? Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a capacidade de fazer o bem sozinhos. Só que Deus, pelo poder dele, ele colocou uma inimizade entre a raça humana e Satanás. Essa inimizade que Deus colocou dentro de nós nos possibilita escolhermos entre o bem e o mal. Tanto possibilita que em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, Cristo afirma o seguinte: existe o caminho estreito e o caminho longo, a porta larga. Você deve escolher por qual caminho você vai seguir. Então Deus predestina pessoas para serem salvas. A perdição ficará a cargo da pessoa, porque como ela recebeu o livre-arbítrio de volta, Deus colocou uma inimizade entre ela e Satanás, a pessoa pode escolher se vai ser salva ou não. É por isso que Apocalipse 22, 17 afirma o seguinte, que é o último texto que lerei dessa questão para nós neste momento. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, não o predestinado, quem quiser, receba de graça a água da vida. Agora, professor, eu estou aqui lendo Romanos e Paulo afirma que existe a predestinação. Olha só o que está em Romanos 9, a partir do versinho 13. Diz o seguinte: como dizem as escrituras sagradas, eu, Deus dizendo, escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. E aí, professor Leandro Texto forte esse que você leu, hein, Tito? E aí, professor Leandro Quadros, isso é ou não é a predestinação? Deus faz o que ele quer? Olha que interessante. Isso aqui é uma predestinação, Tito, mas eu insisto em dizer que não é a predestinação ensinada por João Calvino. Mas qual a diferença, professor? Tu quer ver uma coisa? João Calvino, ele ensina que, com base nesse texto, inclusive, João Calvino ensina que Deus rejeita algumas pessoas desde a eternidade. Então, por exemplo, um exemplo assim, Tito, se na eternidade Deus não foi com a minha cara, não importa o que eu faça, se eu aceitar a Cristo como Salvador, se eu ir até Ele em oração, Ele não vai me salvar, porque Ele não foi com a minha cara na eternidade. É mais ou menos isso que João Calvino ensina. E se apoia nesse texto aqui. Só que esse texto aqui, Romanos 9, 13 e 14, ele tem que ser entendido com Malaquias 1, 2 e 3 e com o capítulo 10 e o capítulo 11 de Romanos. Mas, rapaz, como é que eu vou saber isso? Pois então, aí que está um detalhe. Ainda bem, Tito, que nós tivemos aí, juntamente com a Novo Tempo, essa disposição de fazer esse DVD, porque com esse DVD nós estamos dando várias dicas para os nossos amigos de como estudar a Bíblia. Sim. Por exemplo, se a pessoa, Tito, ler só no Romanos 9, 13 e 14, ela vai chegar à conclusão de que realmente Deus predestinou Jacó para se salvar e Esaú para se perder. Exatamente. Não é? Se nós lermos agora Malaquias 1, 2 e 3, que é o texto que Paulo está citando aqui, não é? E se lermos alguns versinhos de Romanos 10 e 11,
vamos matar a charada. E aí vamos ver que a predestinação bíblica não é a predestinação de João Calvino. Olha o que diz Malaquias 1, 2 e 3. Vamos ver aqui o último livro do Antigo Testamento e vamos deixar que a Bíblia se explique. Malaquias o quê? Malaquias, Tito, capítulo 1, versos 2 e 3. Ok. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais ao deserto. Aqui em Malaquias, capítulo 1, versos 1 a 3, Deus não está se referindo à pessoa em si de Esaú e nem à pessoa em si de Jacó, mas às descendências deles. Então, o que Deus está dizendo? Que ele escolheu a descendência de Jacó para ser a descendência da promessa e a de Esaú para não ser a da promessa. Aqui o que Deus predestinou, Tito, foi a função de cada um e não se um ia se salvar e outro ia se perder. Então Deus determinou o quê? Que Jacó seria o filho da promessa, através de quem todas as nações da terra, não só os predestinados, todas as nações da terra, de acordo com Gênesis 12, 5, seriam abençoados. E Deus predestinou que Esaú teria uma outra função, que Esaú seria um descendente, sim, de Abraão, de Isaac, só que não seria o filho da promessa, porque Esaú não tinha um caráter justo para isso. Então, em Romanos 9, 13 e 14, quando Deus afirma que ele amou Jacó e aborreceu Esaú, essa simplesmente é uma forma de Deus dizer que ele escolheu Jacó para ser o filho da promessa e não Esaú. Então, ele predestinou aqui a função que cada um desempenharia em vida, mas não o destino eterno de cada um. E a evidência disso encontramos também aqui no capítulo 10, versículo 12 de Romanos 9. Porque Romanos 9 faz parte de um bloco de texto que está no capítulo 10 e no capítulo 11. E Romanos 10, 12 afirma o seguinte: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Olha aqui, ó. Deus não abençoa só os predestinados, ele abençoa os que o invocam. E quando você vai aqui pro capítulo 10, ainda verso 21, afirma o seguinte: mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Perceba que a rejeição ao povo de Israel foi porque o povo de Israel era rebelde, não porque Deus fez com que eles fossem pecadores. Deus não é o originador do mal, então Deus não pode predestinar alguém para ser pecador. E aí você vai para o capítulo 11, versículo 20, e afirma o seguinte: eles, porém, foram cortados, ou seja, a tribo de Israel, devido à incredulidade. Olha aqui, ó, eles não foram cortados porque Deus não foi com a cara de alguns israelitas. Foram cortados na soberania de Deus porque eles foram o quê? Incrédulos. Não usaram corretamente do livre-arbítrio que Deus deu, lá mencionado em Gênesis 3, verso 15. E para nós matarmos a charada, vamos ler 1 Timóteo 2, verso 4. Esse é um texto fantástico. Nos mostra o quanto Deus é amoroso e está disposto a salvar todas as pessoas. Infelizmente, haverão mais perdidos do que salvos, de acordo com Apocalipse 20, versos 8 e 9. Mas não será por culpa de Deus ou por falta de espaço no céu, ou por falta de espaço de amor no coração de Deus, mas porque as pessoas assim o escolheram. 1 Timóteo 2, verso 4. Você gostaria de ler para nós, Tito, esse texto? Vou ler aqui então na linguagem hoje. Pode ler. Ele diz o seguinte: ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Olha só, quantas pessoas Deus quer salvar? Todas. Exatamente. Então isso mostra que Deus não predestina uns para se salvarem e outros para se perderem. Deus predestina para a salvação. E Jacó e Esaú, que ele predestinou, foi a função deles e não a pessoa em si, para se perder ou se salvar. Então, se você quiser, você pode permanecer predestinado para a salvação. Agora, se você não quiser, aí você pode escolher a perdição. É por isso que em Jeremias 21, verso 8, Deus afirma que há dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E Deus pede para você escolher o caminho da
vida eterna. Então é isso que quer dizer aqui em Efésios 1, o versículo 5, quando diz assim: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então nós estamos predestinados a ser salvos. Isso mesmo. Essa é a questão, né? Como diz esse texto também. Agora, eu posso decidir ou não ser salvo. Exatamente isso. A predestinação não a de coisa Deus já está definida. Não é uma coisa definida, exatamente. É isso mesmo que eu queria, essa ideia que eu queria passar. Ok, professor. E olha, com isso, nós estamos aqui encerrando o primeiro volume do nosso DVD do programa Na Mira da Verdade, viu, olha, professor? Olha que honra! E a gente queria agradecer aí você que está acompanhando esse DVD. E o objetivo deste trabalho é fazer com que você possa dividir isso com outras pessoas, que você possa levar esse material para ensinar a palavra de Deus para outras pessoas, né, professor? É isso mesmo, Tito. Eu quero agradecer, Tito, a sua companhia, agradecer a você que acompanhou com carinho esse nosso trabalho. Continue espalhando esse material para outras pessoas. Se você ouviu algo que você não gostou, compare na Bíblia e lembre-se que o nosso coração está aberto para você. Nós lhe amamos, nós queremos aprender da Bíblia com você e queremos estar no céu com você. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder.